Nesta videoaula, nós vamos conhecer a definição das cônicas, elipse, parábola e hipérbole, como lugar geométrico. Para aqueles que não sabem, um lugar geométrico nada mais é do que um conjunto de pontos do plano ou do espaço que satisfazem uma certa condição. Tá? Então, vamos ver inicialmente a definição de parábola enquanto lugar geométrico. Então, uma parábola, vocês talvez já tenham ouvido falar dela, porque ela é o gráfico, né, de uma função quadrática, ou função polinomial do segundo grau, ou simplesmente função do segundo grau. Então, a gente ouve, ainda na educação básica, que parábola é o gráfico das funções quadráticas, mas sem saber exatamente o que é uma parábola. Pois bem, uma parábola ela é o lugar geométrico dos pontos que estão à mesma distância de um ponto F dado e de uma reta que não contém esse ponto F. Tudo bem? Então, isso é uma parábola. Então, o conjunto de todos os pontos do plano que estão à mesma distância, quer dizer, que equidistam de F e da reta, formam a figura geométrica parábola. E como é que a gente pode construir aqui no GeoGebra uma parábola, né? Vamos pegar e vamos, usando a ferramenta ponto, marcar um ponto sobre a nossa reta D. Essa reta D ela recebe o nome de diretriz. E o nosso ponto F ele recebe o nome de foco. Então, essa é a diretriz e este é o foco da parábola. Tudo bem? Então, o ponto C é um ponto sobre o objeto. Nós podemos manipular aqui o ponto C, ele nunca vai sair da reta, né? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar uma reta perpendicular à reta D, passando por C. Ok? Pronto, usamos a ferramenta aqui, reta perpendicular, com essa finalidade. Vou mudar a forma dela, deixar ela pontilhada aqui. Muito bem. Notem, nós queremos um ponto que esteja à mesma distância da reta D e do foco F. Como é que nós podemos obter esse ponto? Uma ideia é utilizar agora a mediatriz do segmento CF. Por que a mediatriz? Vamos achar aqui a ferramenta mediatriz. Está aqui, mediatriz. Se eu clico em F e depois em C, observem que nós encontramos aqui uma reta. Tá? Essa reta ela é perpendicular ao segmento CF, observem. Tá? Ela é perpendicular a esse segmento. Vou movimentar o ponto C para vocês verificarem. Olha, estão vendo? Tá? Então, a mediatriz é perpendicular e passa pelo ponto médio do segmento. E a mediatriz de um segmento ela tem uma propriedade muito interessante. Todos os pontos pertencentes à mediatriz, eles estão à mesma distância das extremidades do segmento. Ou seja, todos os pontos sobre essa reta estarão à mesma distância dos pontos C e F. Ok. Então, poderemos até definir mediatriz como lugar geométrico dos pontos do plano que contém C e F e que equidistam de C e de F. Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Vou ocultar aqui esse segmento, ele não é necessário, foi só para vocês verem como a mediatriz é perpendicular a ele. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos marcar um ponto o ponto de interseção da reta perpendicular com a mediatriz do segmento CF. Tá? Eu vou renomear esse ponto, vou chamar esse ponto de P. Ok.
E eu afirmo para vocês que P é um ponto da parábola que tem foco em F e diretriz D. Ou seja, eu estou afirmando que o ponto P está à mesma distância do foco e da reta diretriz. Como é que eu sei disso? Ora, claro que ele está à mesma distância de C e de F, porque ele é um ponto da mediatriz. Agora, notem que a distância de P a C corresponde à distância do ponto P até a reta diretriz, porque a distância de um ponto até uma reta é definida como sendo a distância do segmento que é perpendicular à reta D, no caso, né? E que tem uma extremidade nesse ponto e a outra na reta. Então, isso quer dizer que a distância de P à reta D é igual à distância de P a F, não importa para onde eu leve esse ponto C aqui. Agora, para nós enxergarmos a parábola, então, basta nós habilitarmos aqui o rastro do ponto P e movimentarmos, então, o ponto C. Olha aqui. Então, nós temos agora, ó, que quando nós movimentamos o ponto C, é gerada esta figura aqui, que é uma parábola. Ok? Agora eu vou desabilitar o rastro, tá? Fazer a nossa parábola sumir. E vou usar uma outra ferramenta aqui do GeoGebra, que é a ferramenta lugar geométrico, para fazer com que a parábola apareça novamente, só que agora não vai ser apenas um rastro. De modo que a gente vai poder ver o que acontece com ela quando nós movimentamos o foco e a reta diretriz. Então, vou clicar primeiro sobre o ponto P e depois sobre o ponto C, do qual o ponto P depende para se movimentar, né? Pronto. Então, ele gerou aí essa curva que é a nossa parábola. Vamos ver agora o que acontece quando nós movimentamos o ponto F. Se o ponto F se aproxima da reta diretriz, você vê que a parábola fica com uma concavidade mais fechada. Se ele se afasta, ela fica com uma concavidade mais aberta. Ok? A reta diretriz, bem, se nós, olha aqui, afastarmos ou aproximarmos, a mesma coisa, né? Eu vou exibir agora os pontos sobre os quais essa reta foi traçada, para nós podermos movimentá-la e observar o que acontece com a parábola quando nós modificamos a direção dessa reta. Ó. Então, a parábola ela muda de direção se a direção da reta é modificada. Daí o nome de reta diretriz. Tudo bem? Ok. Vamos então tratar agora da elipse e da hipérbole. Bem, vamos agora mostrar uma construção que vai nos permitir encontrar os lugares geométricos elipse e hipérbole. Então, nós vimos no vídeo anterior que para você ter uma parábola, você precisa de alguns elementos, que são a reta diretriz e o foco, que é um ponto não pertencente a essa reta. Muito bem. Para nós construirmos a elipse, nós vamos precisar de dois pontos, que serão chamados de focos da elipse, e vamos precisar de um número real, que nós vamos representar aqui por meio da construção de um controle deslizante. Esse número real, que a gente vai chamar de A, ele não pode ser menor que a distância, ok, entre os focos da elipse F1 e F2. Então, eu estou definindo o valor mínimo do controle deslizante como sendo a distância entre F1 e F2 e o valor máximo aqui
eu vou colocar, por exemplo, 12. E o incremento, vou deixar 0,1. Ok. Então, foi criado aqui um controle de desanteável. Vejam que ele está com o valor 8, que é o valor mínimo que ele pode assumir, que é a distância entre F1 e F2. Mas, como eu disse, esse número ele não pode ser igual nem menor do que F1, do que a distância de F1 a F2. Ele tem que ser maior. Então, eu vou fazer esse valor aqui igual a 10. Ok. Muito bem. E nós vamos agora efetuar a construção da elipse. Só que para nós efetuarmos essa construção, nós precisamos saber o que exatamente nós queremos construir. Ou seja, como é que eu defino uma elipse como lugar geométrico? Nesse momento do vídeo, como a elipse ainda não está construída, talvez você tenha alguma dificuldade para compreender a definição que eu vou mostrar. Mas eu posso retomar essa definição no momento posterior do vídeo e eu tenho certeza que você vai compreender bem qual é a ideia. A elipse, tá? Imagine então que você tem um plano P qualquer e você tem os pontos F1 e F2 pertencentes a esse plano P. A elipse, ela vai ser o lugar geométrico. Assim, eu tenho também um número real, A, né, maior do que a distância entre F1 e F2. Vamos dizer que seja 10 aqui. Então, o que seria a elipse com focos nos pontos F1 e F2 associada a esse número real 10? Seria o conjunto de todos os pontos P do plano, tais que a soma das distâncias de P até F1 e P até F2 fosse constante e igual a 10. Como é que nós vamos achar esse ponto? Bem, vou inicialmente construir um círculo com centro no ponto F1, ou seja, portanto, em um dos focos da elipse, e raio A, que vale 10. Uma vez construído esse círculo, agora eu vou construir um ponto A. Vou renomear aqui para não causar confusão com esse A que está bem ali, né? Vou chamar esse ponto de C. Pronto, renomear para C. Ok. Então temos um ponto C da circunferência. Tá? Observe que C é um ponto, de fato, da circunferência. Eu consigo movimentar C sobre ela. E vamos traçar agora uma reta F1C. Tá legal? Uma reta que passa por F1 e por C. Logo, F1C é o raio dessa circunferência. Vou também construir agora a mediatriz dos pontos F2 e C, ou seja, a mediatriz do segmento CF2. Ok? Nós já vimos o que é mediatriz na construção da parábola, né? E sabemos que ela, qualquer ponto sobre a mediatriz vai estar à mesma distância de C e de F2. Ok? Vamos então marcar agora o ponto de interseção da mediatriz com a reta F1C. Ele chamou aqui de A, mas eu vou renomear, vou chamar esse ponto de P. Tá? Ok. E agora eu vou fazer a seguinte afirmação. P é um ponto da elipse com focos em F1 e F2 associada ao número real A maior que a distância entre F1 e F2. P é um ponto da elipse. Como é que eu posso fazer essa afirmação? Bem, o que foi que eu acabei de dizer para vocês? Vou construir aqui alguns segmentos para vocês entenderem melhor. Construindo aqui o segmento PF1 e o segmento PF2, o que eu estou afirmando para vocês, quando eu afirmo que P é um ponto da elipse, é que a soma do comprimento do segmento PF1 com o comprimento do segmento PF2 vai ser exatamente igual a 10. E não importa onde esteja esse ponto P quando eu movimento aqui o ponto C.
Olha só que afirmação interessante, né? Como é que eu sei que essa construção me garante isso? Vamos ver. Nós sabemos que o comprimento F1C é constante e igual a 10, já que F1C é o raio dessa circunferência. Por outro lado, isso significa que a soma PF1 com PC é também constante e igual a 10. Mas note que PC tem o mesmo comprimento de PF2, porque P é um ponto da mediatriz do segmento CF2. Ou seja, eu acabei de afirmar que PF1 mais PC somados dão 10. Como esses dois segmentos têm o mesmo comprimento, isso quer dizer que PF1 mais PF2 somados também tem que dar 10. Não importa para onde eu movimente o ponto C. Isso quer dizer que quando eu estou movimentando esse ponto C bem aqui, eu estou formando uma elipse. Vamos já ver isso. Mas antes de ver isso, eu gostaria que vocês imaginassem o seguinte. Vamos imaginar uma experiência concreta agora. Imagine que esses dois segmentos aqui, na verdade, eles formam um barbante de comprimento 10 centímetros, por exemplo, e que isso aqui são dois alfinetes, né, presos num pedaço de papel a uma distância de 8 centímetros. Tá? Então, há uma folga nesse barbante aqui, e eu coloco um lápis bem aqui na ponta aqui do ponto P, aqui no ponto P, e estico o barbante. E aí começo a girar esse lápis com barbante esticado em torno dos pontos F1 e F2. Vamos para isso, para a gente ver a figura que o lápis riscaria, vamos habilitar o rastro bem aqui e vamos movimentar agora o ponto C sobre a circunferência. Observem. A figura que está sendo formada aí é justamente a elipse. Olhem. Então, essa figura é uma elipse cujos focos são F1 e F2. E que está associada ao número real 10, que seria, nesse nosso exemplo concreto, o comprimento do barbante, ou seja, é a soma, né, das distâncias do ponto P até os pontos F1 e F2, que são o foco da nossa elipse. Tá? Numa próxima videoaula, quando a gente for falar da equação da elipse, na verdade aqui a gente vai ter que usar no lugar desse A, 2A, porque ele vai ser o comprimento do eixo maior da elipse, mas isso a gente vai deixar para mais tarde. Ok. Antes de nós prosseguirmos, eu vou desabilitar aqui o rastro do ponto P, atualizar a tela e construir a elipse agora usando a ferramenta lugar geométrico aqui do GeoGebra. Vou marcar o ponto P e a seguir clico no ponto C, do qual o ponto P depende para se movimentar. Pronto. Agora foi construída uma elipse. Né? Por que eu construí ela como lugar geométrico agora? Porque a gente vai poder observar o que acontece quando eu modifico esse número real A ou quando eu modifico a posição dos focos aqui da elipse. Ora, primeiro vamos modificar o número real A. Se eu aumento o valor de A, ó, a forma da elipse é modificada. É como se eu desse uma folga maior ou menor para o barbante. Vocês podem observar que quando A é igual a 8, a elipse se degenera num segmento. Ó. Por quê? É como se o barbante não tivesse folga nenhuma. E eu não consigo mais girar para formar a elipse. Mas basta que A seja um pouquinho maior do que 8 para que a elipse se forme. E quanto mais próximo esse valor de A é da distância entre os focos, mais achatada a elipse. Quanto mais distante, né, mais arredondada fica a elipse, mais próxima de uma circunferência, podemos dizer assim. Né? Outra coisa que nós podemos observar é quando nós movimentamos os focos. Ó, né? Olha, se o foco F2 ele ficar fora da circunferência, a elipse deixa de existir. Por quê? Porque nesse caso, a distância aqui, ó, ela se torna, vou fazer o A igual a 12 agora, ó,
que é o maior valor que eu permiti que o A assumisse aqui, ó, se eu faço a distância entre os focos maior que 12, ó, a elipse deixa de existir. Se é menor que 12, volta a existir. E se eu aproximo os focos, de modo que eles coincidam, fiquem um sobre o outro, essa elipse degenera em uma circunferência. Fica redondinho. À medida que eu afasto, ela fica mais e mais achatada. Isso tem a ver com o que a gente chama de excentricidade, que a gente vai ver em videoaulas posteriores, né? A excentricidade da elipse. Tá ok? Então, eu vou exibir aqui a malha para deixar a distância entre os focos exatamente igual a 8. Aqui. Ok. Agora, nós vamos passar para a construção da hipérbole. Ok? Para construir a hipérbole, nós não temos necessidade de fazer uma nova construção do zero. Nós vamos nos servir desta construção aqui da elipse. Então, a primeira modificação que nós vamos fazer, né, vai ser pegar aqui esse controle deslizante A, ver aqui nas propriedades dele, e ao invés de definir o valor mínimo como sendo a distância entre os focos, vamos fazer esse valor mínimo igual a 0. Tá ok? Então agora, o A pode assumir valores menores que 8, que é a distância de F1 até F2. Vamos ver o que vai acontecer com essa construção no momento em que o valor de A se tornar exatamente igual a 8. Ó, quando A se torna exatamente igual a 8, a elipse degenera em um segmento. Mas e se A for menor que 8? Olha o que aconteceu. A partir do momento que A se torna menor do que 8, a minha elipse se transforma em uma outra figura geométrica, né, que é a hipérbole. Tudo bem? Então, nós vamos agora, nessa construção, vamos fazer aqui o valor de A igual a 5, por exemplo. Pronto. O valor de A igual a 5. Esse é o raio do nosso círculo. E vamos ver o que é uma hipérbole definida enquanto lugar geométrico. Tá? E vamos entender por que essa construção gerou uma hipérbole. Então, o que nós temos, né? Nós temos uma circunferência de raio F1C. Tá? E P é um ponto da hipérbole. Essa hipérbole tem focos nos pontos F1 e F2. Assim como a elipse, para você construir uma hipérbole, você precisa de 2 pontos, que serão seus focos, e de um número real, tá ok? Cujo valor desse número real vai ser menor que a distância entre os focos. Ao contrário do que acontecia com a elipse, em que esse número devia ser maior que a distância entre os focos, no caso da hipérbole, esse número precisa ser menor que a distância entre os focos F1 e F2. Ok? Compreendido isso, tá? Uma vez que isso esteja compreendido, nós vamos agora passar à construção da hipérbole. Primeiro, entender a definição da hipérbole. O que é a hipérbole? Bem, assim como na elipse, o ponto P era obtido, né, como a soma das... o ponto P era um ponto da elipse se a soma das distâncias, né, até os focos fosse constante, igual a um determinado valor. No caso da hipérbole, o que você vai considerar é o módulo da diferença entre essas distâncias. Tá ok? Por que eu não digo simplesmente
a diferença? Por que eu digo módulo da diferença? Porque a gente vai fixar uma ordem aqui e eu não quero que esse valor dessa diferença seja negativo. Tudo bem? Então eu vou dizer, por exemplo, que a elipse ela vai ser o lugar geométrico dos pontos. Vamos pegar aqui a elipse com focos em F1 e F2 associada ao número real A, que aqui mede 5, né? Ela vai ser o lugar geométrico dos pontos, tá? Cujo módulo da diferença da distância de P até F1 pela distância de P até F2 seja constante. Tá? Note que quando eu fixo essa ordem, primeiro vem a distância de P até F1 e depois a distância de P até F2, né? Se eu não deixasse isso em módulo, isso não teria como ser constante, porque quando a distância de P até F1 for maior que a distância de P até F2, isso vai ser positivo. Mas no caso, quando a distância de P até F2 for maior que a distância de P até F1, né, então PF1 menos PF2 seria negativo. Então isso nunca seria constante, porque ora seria positivo, ora seria negativo. Mas como eu estou considerando apenas o módulo disso, aí sim você observa que eu posso considerar isso como constante. Tá? Observe, inclusive, que um ramo da hipérbole é obtido quando essa diferença do comprimento de PF1 pelo comprimento de PF2, né, quando ela é positiva, eu tenho esse ramo aqui da hipérbole. Quando essa diferença é negativa, eu tenho o outro ramo da hipérbole. Tá? Agora, o que nessa construção me garante que essa diferença, PF1 menos PF2, né, ela é de fato constante e igual a 5? Então vamos lá. Esse aqui é um círculo, como eu já disse para vocês, de centro F1 e raio 5. Tá? Então, quer dizer, não importa para onde eu leve aqui C, a distância de C até F1 é sempre constante igual a 5. Essa reta pontilhada que vocês estão vendo bem aqui, por onde está passando o cursor, essa reta pontilhada, ela é a mediatriz do segmento CF2. Ou seja, qualquer ponto sobre ela, em particular o ponto P aqui, ele equidista de C e de F2, ou seja, está a mesma distância de C e de F2. Tudo bem? Quer dizer que o comprimento do segmento PC é igual ao comprimento do segmento PF2. Ótimo. Agora observe o seguinte. O comprimento do segmento PF1, quer dizer, a distância de P até F1, menos a distância de P até C, é constante. Por quê? Porque vai resultar sempre no raio dessa circunferência aqui. Não importa para onde eu leve o ponto C, tá ok? Não importa para onde eu leve o ponto C, esse comprimento aqui, F1C, ele é constante, porque ele é o raio. Tá legal? Então, se você observar, o comprimento PF1 menos PC é constante igual ao raio, quando eu estou nesse ramo aqui da hipérbole. Ora, vamos raciocinar um pouco. Mas PC é igual a PF2, já que P é um ponto da mediatriz do segmento CF2. Então, quer dizer que fazer a diferença PF1 menos PC é o mesmo que fazer a diferença PF1 menos PF2, já que esses dois segmentos aqui, PC e PF2, têm o mesmo comprimento. Quer dizer, então, que a distância de P até F1 menos a distância de P até F2 é constante igual a 5, que é o raio aqui. Ou seja, P realmente é um ponto da hipérbole, que tem os focos em F1 e F2 e
associada ao número real ali, 5. Se eu estiver no outro ramo, ó, o raciocínio vai ser praticamente o mesmo. Só que agora, né, o comprimento do segmento PF1 é menor que o comprimento do segmento PF2. Mas vamos lá, vamos pensar agora nesse outro ramo. Novamente, né, o que nós temos aqui agora, nessa construção, essa reta por onde está passando o mouse, ela é mediatriz de CF2. Tá legal? O que isso significa? Isso significa que o comprimento do segmento PC é igual ao comprimento do segmento PF2. Esses dois segmentos têm o mesmo comprimento. Ora, note que a diferença entre PC e PF1 é justamente o raio que mede 5, o raio dessa circunferência. Tá? Mas como PC tem o mesmo comprimento de PF2, isso significa que a diferença de PC, quer dizer, a distância de P até F, PC não, significa que a diferença de PF2 menos PF1 é igual ao raio do círculo, que não varia, vai ser sempre igual a 5. Ó. Tá? Por quê? Porque PF2 tem o mesmo comprimento de PC. Então, estou fazendo PC menos PF1, é o mesmo que fazer PF2 menos PF1. O resultado disso sempre vai ser o quê? O raio dessa circunferência. Então, pronto, está aí demonstrado que essa construção gera, de fato, a hipérbole. E entendido também agora o conceito de hipérbole, né? Note que nós podemos aqui fazer umas brincadeiras para modificar essa hipérbole, mudando aqui o valor desse número real, A, né? Ó, quando ele se torna igual a 0, a hipérbole desaparece, né? Mas enquanto ele for menor, né, que 8, que é a distância de F1 até F2, eu tenho a hipérbole. Quando ele se torna igual a 8, essa hipérbole vai degenerar em um segmento. E quando ele é maior que 8, eu tenho a elipse novamente. Né? Então, aqui eu tenho a hipérbole, que à medida que esse valor se torna menor, vai ficando aí cada vez mais parecida com duas retas paralelas bem próximas. Né? Ok? Quando nós modificamos também a posição dos focos, ó, nós modificamos também aí a concavidade dessa hipérbole, né? Observe. Se eu afasto, ela se aproxima cada vez mais de retas paralelas, né? Na forma dela. Tá? Posso mudar aqui F1 também. Muito bem. Então, obrigado por assistirem essa videoaula. Eu espero que ela tenha sido útil e que vocês tenham conseguido compreender a definição de hipérbole enquanto lugar geométrico.